Olá, meus amigos, meu nome é Leonardo Torres e eu leciono Direito Administrativo e estaremos juntos aí nas próximas 2 aulas, nesse curso preparatório para você que será em muito pouco tempo um técnico judiciário da área administrativa do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Oxalá! Muito bem, gente, maravilha! Eu tenho certeza aí que você será aprovado. Legal, gente. Conforme dito, eu leciono Direito Administrativo e nestas 2 aulas específicas nós iremos o quê, gente? Principalmente resolver questões da banca Sebrasp ou CESP, tanto faz, tá, gente? Banca CESP, que é a nossa banca, para que você veja a teoria na prática. Como que a banca CESP ou Sebrasp, tanto faz, ele questiona toda essa teoria na prática dentro aí do direito administrativo. Tudo bem, gente? Legal e lógico, né? Resolveremos questões em relação a temas que nos são pertinentes, beleza? E só um toque importante, gente. Aqui cai por terra aquela tese de que banca Sebrasp, CESP só faz questões certo ou errado. Errado por quê, gente? A sua prova, o seu edital, por mais que seja a banca Sebrasp ou CESP, enfim, as questões são múltiplas escolhas com várias alternativas, tá? Então cuidado, gente. Então depende aí da prova, banca CESP ou será prova certa ou errada, o que é o mais comum, ou de repente o seu caso aí também, múltipla escolha. Beleza? Muito bem. Gente, para que não percamos a tradição, vamos começar aqui as nossas aulas com uma frase do bem, uma frase do dia. Cadê você? Uma frase bem linda. Aqui, gente, uma frase bem bacana, ó. Aliás, 2 frases hoje. Hoje 2 frases do bem. Mantenha o foco no objetivo, centralize a força para lutar e utilize a fé para vencer. Gente, adorei, gostei. Mais um, vamos lá, ó. Se Deus encheu a tua vida de obstáculos é porque Ele acredita na sua capacidade de passar por cada um. Adorei, gostei. Gente, e para aproveitar o gancho aqui, ó, deixe os meus contatos para que vocês entrem em contato. Legal. E mandem lá críticas, sugestões. Cadê você? Contato. Cadê eu? Sou aqui. Vamos lá, rapidinho aqui. O contato aqui, gente, ó. Os meus contatos para que vocês entrem em contato. Beleza? Ah, tá legal. Não quer aparecer, né, filho? Apareceu. Tá aqui. Vamos lá, gente, ó. Opa! Leonardo Torres, o meu nome. Tá aqui o link para a minha fanpage lá no Facebook. Gente, curtam lá, né? Ajudem aqui o tio. Muito obrigado. Temos aqui o endereço do meu site e também aqui o e-mail, gente, para eventuais dúvidas, críticas, sugestões, tá? Só não vale mandar lá corrente da amizade nem vírus, pelo amor de Deus, tá, gente? Não pode, né, prejudicar o professor, tadinho. Vamos lá então, gente, vamos lá. Vamos começar aqui. O primeiro ponto que nós iremos tratar é o seguinte. Então venham comigo aqui, gente, ó. Eu preparei aqui algumas questões que iremos aqui resolver. Banca CESP, muito bem. Gente, a primeira questão, deixa eu só apagar isso aqui, né, que tá, apaguei aqui, Vamos apagar isso aqui também. Muito bem. Vamos lá, gente, ó. A primeira questão, as primeiras questões, aliás, dentro aqui do direito administrativo, elas vão tratar do quê, gente? Do tema princípios que regem lá o direito administrativo. Do tema princípios que regem lá o direito administrativo. Gente, tem só para o que são princípios que você vai encontrá-los em todos os ramos do direito. Cada ramo do direito ele terá princípios próprios. E além dos princípios específicos para cada ramo do direito, temos também os princípios gerais do direito. Os princípios são mandamentos que se aplicam nesse caso aqui a toda a administração pública. Eles estruturam, são as vigas mestras do direito administrativo. E não se esqueçam do que, gente? O nosso edital, ele pede que você estude os princípios constitucionais explícitos. Princípios constitucionais explícitos. Gente, aquele macetezinho lá, a regra LIMP. Como assim LIMP? Vamos relembrar aqui, vamos lá, não custa, gente, ó. Esse macete aqui, ele é mais velho que a minha vovó, que Deus a tenha. Gente, é um mnemônico que ele sintetiza aqueles 5 princípios constitucionais explícitos do direito administrativo. Vamos relembrar aqui, gente, ó. Opa, abriu, legal. Então venham comigo aqui, vamos lá, manual caseiro. Então o primeiro ponto aqui, gente, ó, ponto de número 1. Opa, vem pra cá, filho. Legal. Princípios do direito administrativo. Gente, os princípios constitucionais do direito administrativo, vou abreviar, tá? Princípios constitucionais do direito ADM. Eles podem ser princípios o quê? Explícitos na Constituição Federal, explícitos na Carta Magna, legal, lá no famoso artigo 37, vamos colocar aqui direitinho, ó, previstos onde?
lá no artigo 37, caput, o artigo 37, cabeça da Constituição Federal, que é a regrinha do LIMP, que vocês conhecem, lógico. E os princípios também constitucionais podem ser o quê? Implícitos. Vamos lá, gente. Princípios constitucionais explícitos, sabemos que é a regrinha do LIMP, né? Mais velha que a minha vovó. Um beijo, vovó, aí no céu, tá? Gente, vamos lá, então, relembrando aqui, gente, ó, L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Legal. Professor, e quais são os princípios constitucionais implícitos? Gente, os implícitos são todos aqueles que não constam no artigo 37 caput. Caráter o quê? Caráter residual. Vou colocar aqui, gente, ó. Caráter residual. Para maior e melhor doutrina, aquele que não for explícito é o quê? Implícito. Razoabilidade, proporcionalidade, dentre outros. Legal? Então venham comigo aqui. Primeira questão sobre o tema em questão. Vamos lá. Cadê você? Cadê você? Tá aqui. Vamos lá. Vamos que vamos. Opa, muito bem. Vamos lá. 1. A respeito aqui dos princípios, ó, TRT 2016, hein? Técnico Judiciário. A respeito dos princípios da administração pública, assinale o que é correto. A. Em decorrência do princípio da autotutela, a autotutela é um princípio constitucional implícito, tá? Apenas o Poder Judiciário pode revogar os atos administrativos. Errado por quê? De acordo com o princípio da autotutela, a própria administração pública anula seus próprios atos ilegais, efeito retroativo, ex tunc, ou a própria administração pública revoga seus próprios atos legais inúteis, efeitos para o futuro. De acordo com o princípio da tutela administrativa, o Poder Judiciário, desde que provocado, ele também pode anular um ato administrativo ilegal, tá? Jamais revogar um ato administrativo legal, o Poder Judiciário agindo como tal. Questão incorreta. B. Princípio da indisponibilidade do interesse público, constitucional implícito, e o princípio da supremacia do interesse público equivalem-se. Gente, na verdade, não, eles não. A questão aqui, a B afirma que eles são sinônimos, não são, gente. Eles estão, na verdade, esses dois princípios, eles são as pedras de toque do direito administrativo. Eles representam o núcleo do regime jurídico administrativo, só que eles não são sinônimos. Indisponibilidade prevê que o interesse público é indisponível. Você, gestor público, jamais poderá abrir mão, abdicar o interesse público. E o princípio da supremacia estabelece o quê, gente? Que sempre que há um choque entre o interesse público e o privado, o interesse público prepondera, tá? Então eles não são sinônimos, eles não se equivalem. C. Estão expressamente previstos na Constituição o princípio da moralidade e o da eficiência. IES, questão corretíssima, lá no LIMP, né? No LIMP, E de eficiência e M de moralidade. D. O princípio da legalidade visa garantir a satisfação do interesse público. Não, gente, na verdade, o princípio que visa garantir a satisfação do interesse público é o princípio da supremacia do interesse público. O princípio da legalidade, ele preconiza que a administração pública tenha a sua conduta pautada em lei. A administração pública só faz o que a lei autoriza, o que a lei permite ou o que a lei determina, tá? Muito bem. Então a D é falsa. E. A exigência de transparência dos atos administrativos decorre do princípio da eficiência? Não. Decorre do princípio da publicidade e não eficiência. Gente, hein? A1 é uma questão mirim, é uma questão aqui, é uma questão mirim, é uma questão colegial, é a C que nos interessa? Vamos a ela. Muito bem. Mais uma questãozinha sobre princípios da administração pública. Vamos lá. Opa, vai lá, filhão. Com relação ao regime jurídico administrativo, assinale a opção correta. Gente, só para relembrar, regime jurídico administrativo é o conjunto de regras e princípios aplicáveis à administração pública. Legal. A banca CESP quer que você assinale o que é correto. A. O princípio da segurança jurídica informa a atividade jurisdicional, mas é relevante a atividade administrativa. Errado por quê, gente? Errado por quê? O princípio da segurança jurídica, ele é um princípio constitucional para a administração pública implícito. Ele prevê que a administração pública, ao dar uma nova interpretação da lei, sempre que a administração pública der à lei uma nova interpretação, essa nova interpretação da lei por parte da administração pública não pode retroagir. Nova interpretação da lei por parte da administração pública, efeitos dali para frente, efeitos ex nunc, para que haja uma segurança jurídica, para que haja uma confiabilidade nas instituições públicas. Legal.
Essa é a perspectiva da segurança jurídica para a administração pública. E qual que seria, professor, a perspectiva da segurança jurídica? Da segurança jurídica para o Poder Judiciário? Por exemplo, a nova lei, ela não prejudica o direito adquirido, nem a coisa julgada e nem o ato jurídico perfeito. Então, segurança jurídica em duas perspectivas. Para o Poder Judiciário, a nova lei não prejudica o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada. E para a administração pública, veda nova interpretação da lei por parte dela de forma retroativa. Então a questão é incorreta porque nós temos aqui o princípio da segurança jurídica na perspectiva da administração e do Poder Judiciário. Questão incorreta. B. O princípio da autotutela da administração dispensa o contraditório, ainda que tenha decorrido efeitos concretos do ato a revogar. Errado por quê, gente? Por mais que a administração pública revogue um ato legal inútil, que tem efeitos concretos, então, por exemplo, a administração pública expede um alvará de autorização para que você, empresário, utilize aquele calçadão para ampliar o seu atendimento em seu restaurante, em seu bistrô. Legal. Por mais que a administração pública possa revogá-lo, já que aquilo gerou um efeito concreto, ela deve oportunizar, antes aí da revogação do ato legal, que você se manifeste. Garantir o seu contraditório e a sua ampla defesa. Tá? Questão incorreta. C. O interesse privado sobrepõe-se ao interesse público. Dá licença, a questãozinha aqui, né, gente? De grátis, é o contrário. D. A administração é assegurada a livre disponibilidade do interesse público. Não, gente. O interesse público é indisponível. E aí que é a correta, ó. A legalidade na administração pública significa conformidade com a lei e a autorização da lei como condição da ação administrativa. Perfeito. Não só não desobedecer à lei, não só isso. Legalidade para a administração pública, além de não desobedecer à lei, é só atuar quando a lei autoriza. Yes! É aí que nos interessa, gente. Dá para ser feliz. Vamos lá. Mais uma questãozinha legal, muito bem, vamos lá. 3. Com relação aos princípios que fundamentam a administração pública, assinale o que é correto. A. Pelo princípio da autotutela, a administração pública pode a qualquer tempo anular os atos eivados de vício de ilegalidade. Autotutela, realmente, a própria administração pública de ofício provocada, ela mesma anula um ato ilegal ou revoga um ato legal inútil. Mas calma lá, será que a própria administração pública pode a qualquer tempo anular um ato ilegal? Não por quê, gente? Não porque. Depois verifiquem lá, ó. Lá no artigo 54 da lei que rege o processo administrativo federal, a lei 9784 de 99. Se a administração pública praticar um ato ilegal, que é bom para o administrado, lei 97, deu um branco, gente. Artigo 54 da lei 97, calma lá que deu um branco, gente, total. Os excessos da juventude se manifestam, gente, anos depois, lei 9784 de 99. Minha mãe falava, filho, tenha juízo. E eu não tinha, né, gente? Enfim, vamos lá. E os efeitos, né, de tais excessos se manifestam anos depois. Mas vamos lá, gente. Ó, venham comigo. Brincadeira, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ó, artigo 54 aqui da lei 9784 de 99. Gente, tem o artigo 54 aqui da lei em questão, que é a lei que rege o processo administrativo federal, estabelece que se a administração pública pratica um ato ilegal que é bom para o administrado, ela tem 5 anos de prazo decadencial para anulá-lo. A administração pública praticou um ato ilegal que tem efeitos favoráveis a você, administrado, ela tem 5 anos de prazo decadencial para anulá-lo, e não aí a vida toda. Muito bem. Então ela é falsa. B. O regime jurídico administrativo compreende o conjunto de regras e princípios que norteia a atuação do poder público e o coloca numa situação privilegiada. Yes! É a B que nos interessa. Gente, são regras e princípios que se aplicam à administração pública e a colocam num patamar de superioridade se equiparada a um particular. Yes! É o puro regime jurídico administrativo. Por que a C é falsa? A necessidade da continuidade do serviço público é demonstrada no texto constitucional quando assegura ao servidor público o exercício irrestrito do direito de greve. Errado por quê, gente?
por mais que o artigo 37, inciso 7 da Constituição, ele estabeleça que os servidores públicos civis têm direito à greve, não de forma irrestrita a tal exercício, nos termos da lei, tá? Então, esse é o erro. A expressão aqui é exercício de forma irrestrita. D. O princípio da motivação dos atos que impõe ao gestor o dever de indicar os pressupostos de fato e de direito que determinam a prática do ato não possui fundamento constitucional. Gente, muito cuidado por quê? Por mais que tal princípio não esteja previsto expressamente lá no LIMP, ele está previsto onde, coleguinhas? Lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que vai tratar expressamente aí, gente, da motivação das decisões administrativas do Poder Judiciário, tá, gente? Tal dispositivo preconiza o quê? Estabelece o quê, gente? Que todas as decisões administrativas do Poder Judiciário, elas serão motivadas. Que todas as decisões administrativas do Poder Judiciário, elas serão motivadas, tá, gente? Então, por mais que não seja um princípio expressamente previsto lá na Constituição Federal, no artigo 37 caput, tem previsão lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Tudo bem, gente? Vamos prosseguir então, vamos lá. E. A publicidade marca o início da produção dos efeitos do ato administrativo. Em determinados casos, obriga o administrado ao seu cumprimento. Então, leio de novo, ó. A publicidade marca a produção dos efeitos do ato administrativo e, em determinados casos, obriga o administrado ao seu cumprimento. Gente, na verdade, errado por quê? O que obriga o administrado ao cumprimento aqui do ato é o atributo do ato imperatividade, não a publicidade, tá? Então, realmente, aqui ela é falsa. Mais uma questãozinha. Gente, cuidado porque a questão 4, ela vai tratar do quê? Dos atributos do ato administrativo. Então, venham comigo aqui. Venham comigo. Gente, só para relembrar, ponto de número 2, atos administrativos é o próximo tema que nos interessa nesse momento, gente. Atos administrativos, nós temos os famosos atributos. O que são atributos? São características que irão diferenciá-los de atos jurídicos praticados por particulares, tá? E temos os requisitos. Mesma coisa que elementos. Espera um pouquinho, professor. Atributos são as características, realmente, que irão diferenciá-los de atos praticados por particulares, ok. E os requisitos, coleguinhas, são o quê? São elementos que formam o ato administrativo, né? Que formam a espinha dorsal de um ato administrativo. Macete para os atributos é a expressão TIEPA, macete mnemônico aqui que sintetiza os atributos. T de tipicidade. Como assim tipicidade, gente? A administração pública só pode praticar um ato típico. O que é um ato típico? Aquele que é previsto em lei. E de que? Imperatividade. Em regra, pelo menos, a administração pública, ao praticar o ato, ela impõe condutas aos particulares, independentemente de suas concordâncias. Legal. E de exigibilidade ou coercibilidade, gente. Enquanto a imperatividade impõe a conduta ao particular, faça ou não faça, a exigibilidade exige o cumprimento da conduta sob pena de sanção. P do quê, gente? Presunção de legitimidade, ó. Até que se prove o contrário, o ato é legítimo, verdadeiro, legal. Presunção de legitimidade que é relativa, né? Iuris tantum, caberá prova em contrário. E a de auto-executoriedade, vou abreviar, tá? De auto-exec, de auto-executoriedade, ou seja, em regra é a própria administração que executa os seus próprios atos, em regra ela não precisa de amparo judicial. E os requisitos, os elementos que formam o ato, macete, a expressão MC Ludmilla não, gente, MC off. Vamos aqui relembrar, vamos lá, gente, ó, M de motivo. O que é o motivo? É o porquê do ato administrativo. C de competência. A competência é a autorização legal para a prática do ato. Legal. O de objeto. Objeto ou conteúdo é o objetivo do ato. Por exemplo, objeto ou conteúdo da demissão. Demitir. F de finalidade ou resultado. Finalidade ou resultado. Gente, qual que é a única finalidade geral para a prática do ato? Alcançar o interesse público. E F de forma. O que é a forma?
é a roupinha que veste o ato. Muito bem. Isto posto, vamos às questões aqui. Vamos lá, gente, ó. Sai daqui, seu feio. No caso eu, né, gente? Vamos lá. Questão de número 4, gente, cuidado por aqui. Questão 4 em diante, atos administrativos. Tá, vamos lá então. O ato administrativo configura instrumento de realização do interesse público, razão por que ele tem a coercibilidade como atributo absoluto. Errado por um detalhe, gente. Exigibilidade, mesma coisa que coercibilidade, nem sempre o ato possuirá. Pensem assim, gente, ó. A imperatividade, ela impõe condutas. Por exemplo, recicle o lixo. E a exigibilidade ou coercibilidade exige o cumprimento sob pena de sanção. Se você não reciclar o lixo, será multado. Beleza. Só que nós só teremos a exigibilidade ou coercibilidade quando houver a imperatividade. Só que nem sempre há imperatividade no ato. Por exemplo, quando a administração pública atende um pedido seu e lhe confere um alvará de licença para que você, por exemplo, instale um estabelecimento comercial naquela esquina. Não há imperatividade porque a administração pública não impôs nada a você. Pelo contrário, atendeu uma solicitação sua. E já que não houve imperatividade, não haverá a coercibilidade ou exigibilidade, tá? Então, realmente, a A é falsa porque nem sempre há a exigibilidade ou coercibilidade. B. A imperatividade é atributo que dota de coercibilidade todos os atos administrativos. Errado por quê, gente? Primeiro porque o atributo que dota de coercitividade os atos é o atributo da coercibilidade ou exigibilidade. E segundo porque, gente, nem todo ato é imperativo. Nós temos atos que estarão despidos desta imperatividade. C. A presunção de legitimidade do ato é atenuada pela possibilidade de o particular deixar de cumpri-lo quando houver alguma dúvida sobre a sua legalidade. Errado por quê, gente? Presunção de legitimidade. Isso já autoriza a imediata operabilidade do ato pela administração pública até que se prove o contrário. Até que se prove o contrário, a administração pública pode executá-lo imediatamente, obrigando o particular, em outras palavras. Até que se prove o contrário, o particular ele é obrigado a cumprir o que emana lá do ato administrativo, ok? Então a C é flagrantemente falsa. D. A autoexecutoriedade como atributo, opa, autoexec realmente é um atributo. Admite exceções como nas hipóteses de cobrança de multa e de desapropriação. Colegas, por quê? Autoexecutoriedade. É a própria administração que executa o ato, dispensando-se autorização judicial. Só que nem sempre esse ato será executável pela própria administração pública. Em algumas hipóteses, ela necessita de autorização judicial. Por exemplo, cobrança contenciosa, litigiosa de multa por parte da administração pública, é fundamental que ela proponha uma ação judicial de execução fiscal. Desapropriação litigiosa, segunda fase, quando, por exemplo, o município incorpora o bem expropriado ao patrimônio público, se houver um litígio, é fundamental que, por exemplo, o município proponha uma ação judicial, tá? Então, realmente, estas exceções, o ato ele não será autoexecutável. E o contraditório e a ampla defesa suprimem a autoexecutoriedade dos processos administrativos. Errado por quê, gente? Por mais que lhe seja garantido, por mais que lhe sejam garantidos tais princípios, a administração pública, ela mesma executa o ato, dispensando-se a autorização judicial. Ok? Muito bem, gente. Mais uma questãozinha, vamos a ela, vamos lá. O atributo que consiste na possibilidade de certos atos administrativos serem decididos e executados diretamente pela própria administração pública, independentemente de ordem judicial, denomina-se presunção, autoexeque, motivação, tipicidade ou imperatividade. Calma lá. Das 5 alternativas, quais delas são atributos? Presunção é, autoexeque é, motivação já risca porque é elemento, tipicidade é, imperatividade. Gente, qual que é o atributo que admite que a própria administração pública ela execute o ato sem autorização judicial? Gente, autoexecutoriedade, questão simples. Muito bem. Vamos lá, gente, mais uma questãozinha, vamos lá. Cadê você? Tá aqui, questão 6, vamos lá. Considere que certa autoridade do TRE Piauí tenha negado pedido
administrativo feito por um servidor do quadro, sem expor fundamentos de fato ou de direito que justificassem a negativa do pedido. Nesse caso, o ato administrativo praticado pela autoridade do TRE Piauí. Calma lá, gente. Então notem que a autoridade ela negou um pedido e ela não expôs o fundamento de fato ou de direito que justificou a negativa. Ela não motivou o ato. Cuidado, hein? Não confundam o motivo com a motivação. O motivo é o elemento do ato, é o seu requisito, lá do MC-OFF motivo, legal. E a motivação é a externalização do motivo. A motivação é quando você narra por escrito os fundamentos de fato e de direito que embasaram a prática do ato. O motivo é o elemento do ato. E a motivação, que é um motivo por escrito, está ligado à sua forma. Por quê? O que é a forma do ato? É como ele se apresenta, se é publicado, se não é, se é verbal, se é por escrito. Motivo é o elemento, é o porquê do ato. E a motivação, que é o motivo por escrito, está ligado à sua forma. Legal. Então, nesse caso aqui, faltou a motivação. Eu vislumbro aqui um vício na forma do ato administrativo. Faltou a motivação, o motivo por escrito. Vamos lá. Nesse ato praticado pela autoridade, não possui presunção de veracidade. Errado por quê, gente? Todos os atos presumem-se legítimos, verídicos, até que se prove o contrário. B. Pode ser editado sob a forma de resolução. Gente, na verdade aqui, ele não poderia ser editado sob a forma de resolução, porque a resolução é um ato normativo. A resolução, gente, é um ato normativo. O que é um ato normativo? É um ato geral e abstrato que tem uma função principal: regulamentar a lei, dando a sua fiel execução. Resoluções, portarias, por exemplo, decretos, dentre outros exemplos. Nesse caso aqui, gente, já que a autoridade ela decidiu algo solicitado por um agente público, seria através de um despacho que é um ato que tem um caráter decisório, que seria classificado como ato ordinatório e não um ato normativo, como é a resolução, tá? C. É considerado um ato complexo, é considerado, quanto à formação da vontade, um ato complexo. Não, gente, é um ato simples, por quê? Aqui houve apenas uma vontade, a vontade de quem? Da autoridade competente. Só para relembrar, gente, ato simples, que é o caso aqui, uma vontade, uma autoridade ou apenas um órgão. Legal. Ato complexo, duas ou mais vontades de duas autoridades ou dois órgãos distintos que se fundem num ato só. E o ato composto, uma vontade, apenas um órgão, seguida de uma ratificação de um segundo órgão. Aqui, flagrantemente, é um ato simples e não complexo e muito menos composto. D. Classifica-se como um ato administrativo meramente enunciativo. Errado por quê, gente? O que é um ato enunciativo ou declaratório? São aqueles atos que não produzem efeitos materiais. Através deles, a administração pública simplesmente declara um fato que ela tem ciência, um atestado, por exemplo, ou fornece a você o espelho de um documento que ela possui sobre você, por exemplo, uma certidão, ou dá uma opinião, emite um juízo de valor, um parecer, por exemplo, faz uma simples anotação, lá uma apostila. Então, por exemplo, atos enunciativos são certidões, atestados, mas o que, gente? Pareceres, apostilas. Nesse caso aqui, o despacho é um ato ordinatório. Muito bem, então a D não é. E. Apresenta vício de forma. Yes, é aí que nos interessa, gente. Flagrante vício de forma, por quê, coleguinhas? Por quê, coleguinhas? Porque nesse contexto aqui, não houve a motivação do ato administrativo. Então houve aqui uma afronta à forma, porque a lei determina que os atos devem ser motivados. Gente, olha a dica batuta, dica joinha, dica da hora aqui, gente. Ó, depois vejam com muito carinho, tá? Tem que ser com muito carinho. O artigo 50 e seguintes da lei 9784 de 99, né, que é a lei que rege o processo administrativo federal. Por quê, gente? Lá no artigo 50, principalmente, vocês notarão algumas situações em que a motivação ela é obrigatória. Por exemplo, quando a administração pública nega um direito seu, ela tem que motivar, tá? Artigos 50 e seguintes da lei. Gente, paro por aqui, até a próxima aula. Beijo no coração, muita paz e até lá. Valeu!